Dia de alegria na Colina. Jogadores e funcionários recebem salários atrasados e clima fica muito mais leve. Você vai ter informações sobre o nosso adversário de domingo. O Cruzeiro pode jogar sim com um time reserva diante do Vasco da Gama. Informações da novela Clayton e outras informações do dia. Neste boletim aqui no canal Atenção Vascaínos. O Atenção Vascaínos, que você espera toda noite, está entrando no ar. Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Um dia de alegria, pelo menos para os funcionários e atletas do Vasco. As notícias que o torcedor tanto quer, você tanto comenta. Aliás, continue mandando o seu comentário, as suas sugestões. Você sempre está pautando a gente, buscando saber as coisas e a gente quer informar vocês. Continue mandando as suas sugestões, mandando as suas opiniões, opiniões boas, opiniões contundentes, opiniões legais, discordantes, com educação, sem problema nenhum. Vai ser um prazer sempre interagir. E por que é um dia feliz? Porque hoje o Vasco conseguiu acertar a questão de pagamentos, pelo menos de funcionários e atletas, em alguns momentos desses atrasos enormes. Os funcionários receberam o restante do mês de maio e junho até quem ganha R$ 1.500. Os atletas ganharam junho, CLT, aquilo que recebem em carteira, e um mês de imagem, também em junho. O que falta? Para os funcionários, aqueles que ganham até R$ 1.500, o mês de julho. Para aqueles que ganham mais de R$ 1.500, junho e julho. Para os atletas profissionais, para os jogadores, CLT, julho, que venceu agora em 20 de agosto. E de imagem, abril, maio e julho. Nada mais justo para quem trabalha e para quem quer receber. Eu recebi uma informação de que amanhã deve acontecer uma reunião importante no clube pela questão envolvendo investimento. Aliás, você deve ficar atento, porque sábado nós vamos trazer uma entrevista muito importante com alguém que faz gestão de fundos de investimento e que está sendo sondado pelo Vasco para poder ajudar em vários aspectos, no aspecto estádio e principalmente no aspecto dívidas. Tanto a dívida grande que o Vasco tem, como também a dívida de curto prazo. Essa reunião de amanhã vai poder determinar de alguma maneira fórmulas para que o Vasco consiga dinheiro no mercado que não seja através daquilo que está penhorado, bloqueado em função das ações na Justiça. As ações na Justiça serão resolvidas, mas o problema são os prazos. A Justiça, ela é morosa sim. Você que já teve um problema na Justiça para receber algum dinheiro, sabe que é muito duro receber rápido, a não ser que você tenha um grande pistolão. Mas não é o caso do Vasco da Gama, por exemplo, que até mexe os seus pauzinhos, vai ali, vai acolá, mas é difícil. São causas muito grandes, como a gente já adiantou há muito tempo atrás. Mas, de qualquer maneira, essa reunião pode, de alguma forma, dar ao Vasco uma outra fórmula, um outro caminho para conseguir, pelo menos, um dinheiro grande para poder fechar o seu ano. O que a gente tem de informação é que o Vasco hoje precisa em torno de 40 milhões de reais para poder fechar bem o ano. E como seria feito isso? O Vasco daria o quê em garantia? Todas as garantias normais. É a mesma coisa, você está mal no hospital, vem uma pessoa e lhe dá um remédio que lhe dê uma recuperação imediata. E você, de alguma maneira, no futuro, vai ter que dar uma benesse a essa pessoa, porque ela salvou a sua vida. É mais ou menos assim. O Vasco tem uma asfixia, alguém vai tirar o Vasco da asfixia, vai cobrar um juro abaixo daquilo que é no mercado, que é normal, galera. E isso vai dar ao Vasco pelo menos uma sobrevida, uma condição de, em desbloqueando com o empréstimo desse dinheiro que virá de outras fontes, que não fonte TV Globo, que não fonte CBF, que esse dinheiro possa vir ajudar a desbloquear todos esses problemaços que o Vasco tem, e aí, em desbloqueando, o Vasco pode pedir o empréstimo, pode conseguir o dinheiro da TV Globo, botar o fluxo normal de caixa e pagar a quem o emprestou. E eu dou uma informação clara aqui, não há nenhum envolvimento, foi o que eu tive de informação do empresário Carlos Leite. Alguns órgãos de imprensa chegaram a divulgar isso.
E eu tenho quase a certeza, pelas informações que eu obtive, que nessa situação do dinheiro de hoje não houve ingerência do Carlos Leite, que é uma pessoa que sempre ajuda o Vasco, é verdade, sempre ajudou. E não está errado, ele é empresário, ele mexe com o dinheiro. Se o clube está na asfixia e pede ajuda, é claro que ele vai dar o dinheiro, mas vai cobrar lá na frente. É o bônus de quem precisa ter uma boa amizade, mas é o ônus também para quem não tem grana. Fica na mão. Agora, a gente espera só que não seja na mão envolvendo aí questões empresariais. Mas pelo que eu soube, nesse instante, não há nenhuma relação do Carlos Leite com esse empréstimo, com esse dinheiro que foi liberado para pagamento hoje de funcionários e atletas. Eu queria que você comentasse aqui embaixo, deixe a sua opinião, para que você fale, pelo menos você que cobra todo dia. Aliás, eu ouvi de um amigo hoje, a gente não vê no Fluminense, no Botafogo, jogadores que fizeram greve, esse noticiário por essa cobrança de grana. No Vasco há uma cobrança diária, porque o torcedor ele quer participar, ele quer saber. Eu me lembro dos vídeos gravados aqui no canal, quando a gente fala de grana alta, a gente recebe muitos elogios, a gente vê um torcedor feliz, porque o torcedor quer ver o Vasco bem. Então, é importante que você comente, é importante que você opine com clareza, com educação, com tranquilidade, porque a gente busca todo dia informar você sobre essa situação de grana do Vasco, que pelo menos hoje resolveu, mas ainda tem muito dinheiro para passar debaixo dessa ponte. Sobre o time, treinou hoje à tarde, fez um treinamento técnico-tático, comando do técnico Vanderlei Luxemburgo e também da sua comissão técnica, todos os jogadores participando normalmente. Não deve haver nenhum tipo de dúvida para o jogo de domingo contra o Cruzeiro às 19 horas no Mineirão. O time deve ter o Ricardo Graça na zaga, no lugar do Leandro Castan, e o Danilo Barcelos na lateral esquerda, no lugar do Henrique. Henrique e Castan suspensos. O Cruzeiro tem um jogo na próxima quarta-feira contra o Internacional, o jogo de volta da Copa do Brasil. Perdeu em Minas por 1-0, precisa reverter o quadro em Porto Alegre. E a dúvida é muito grande se o Cruzeiro vai ou não com seu time principal enfrentar o Vasco domingo. Vamos até Belo Horizonte ouvir o companheiro Thiago Matar, do Estado de Minas e do site Super Esporte. Ele traz um noticiário completo, uma informação completa daquilo que o Cruzeiro deve apresentar para o jogo de domingo contra o Vasco. Manda daí, Thiago. Grande abraço, obrigado pela participação. Alô, Flávio, amigos do Atenção Vascaínos. Meu nome é Thiago Matar, eu sou repórter setorista do Cruzeiro aqui no Super Esporte no estado de Minas. Falo aqui de Belo Horizonte da preparação do Cruzeiro para o jogo contra o Vasco, marcado para esse próximo domingo aqui no Mineirão. Bom, o time do Cruzeiro que vai a campo no domingo é total mistério, isso porque o técnico Rogério Ceni não confirmou depois do empate por 1-1 contra o CSA, último jogo do Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira seguinte ao jogo contra o Vasco, o Cruzeiro tem pela frente o compromisso de volta da semifinal da Copa do Brasil. Perdeu por 1-0 para o Internacional no jogo de ida e precisará reverter esse placar para tentar conquistar uma vaga aí na final da Copa do Brasil. Por isso, não se sabe se serão reservas ou titulares contra o Vasco. Caso sejam os titulares, a principal dúvida é o Fred. Ele teve uma virose nessa quarta-feira, se recuperou, treinou hoje, mas sua condição ainda é uma dúvida para o jogo de domingo. Por outro lado, caso defina os titulares, Rogério Ceni terá o retorno, ou os retornos, de Dedé e Léo. A dupla de zaga titular do Cruzeiro desfalcou o time no jogo em Alagoas, mas se recuperou de problemas físicos e está novamente à disposição. Caso opte pelos reservas, o técnico Rogério Ceni precisará fazer um trabalho todo especial, já que nos últimos 2 jogos, seus 2 primeiros como técnico do Cruzeiro, ele teve todas as peças titulares à disposição. Fato é que o Cruzeiro precisa se recuperar no Campeonato Brasileiro. É hoje o 16º colocado, é o porteiro da zona de rebaixamento e quer vencer, e considera esse jogo contra o Vasco de 6 pontos, justamente para se afastar dessa zona e ter mais tranquilidade na competição nacional. Um forte abraço para todo mundo, direto aqui de Belo Horizonte. Muitos de vocês pedem informação a respeito dos jogadores que estão emprestados, aqueles que também estão afastados. Bom, hoje eu tive algumas informações a respeito de alguns desses jogadores. Cláudio Vinck e Vinícius Araújo pintaram várias propostas para clubes da Série B, mas os empresários dos jogadores não aceitaram e os jogadores preferiram ficar no Vasco treinando à parte. A gente não consegue entender por quê. Quer jogar ou quer ficar no Vasco sem ter chance? Por quê? Não dá muito para entender. Em relação aos meninos, Dudu, Moresh, o volante Rodrigo, todos estão buscando. O Vasco está tentando ajudar esses meninos a buscar algum campo, algum local, fora ou dentro do Brasil.
Um jogador que tem uma situação encaminhada é o atacante Ribamar, que pode ser emprestado para algum clube da Série B. A gente ainda não sabe qual, mas pode acontecer. No entanto, os empresários do jogador estão esperando uma possibilidade lá para fora. É bom lembrar que a janela se encerra no dia 2 de setembro. Se não pintar, o Ribamar pode ir para esse clube da Série B. E o Vasco vai tentando esvaziar o seu elenco de todos esses jogadores que ficam encostados. Que é sempre ruim, né, galera? Fica com cara feia, fica triste, meio que contamina o ambiente. Então o Vasco tá querendo dar, linha na pipa dessa rapaziada. Bom, vamos então à novela do Clayton. Eu já tô sem paciência. A situação do Clayton, a gente informou ontem que o Rodrigo Santana, treinador do Atlético Mineiro, estava empatando. Hoje já mudou. Não é só o Rodrigo, não. O diretor executivo, Rui Costa, o diretor executivo do Atlético Mineiro, está com receio de fazer a cessão do jogador ao Vasco, e os jogadores que ele contratou, um deles, você torcedor do Vasco, queria muito, o tal do Di Santi, aquele que veio de lá. O Atlético está com medo de que ele seja um grande caneleiro e seja um jogador problemático, pelo menos nesse início está aparentando. Olha as bombas que às vezes a gente cobra, e o Atlético está querendo ficar com o Clayton por causa da dúvida em relação ao Franco Di Santi. Mas o empresário do jogador quer que o jogador vá para o Vasco. Clayton quer ir para o Vasco. Sabe que é um meio história esse negócio de vai ficar no Atlético e vai ter chance. Ele sabe que não é bem assim. Existem outros, Ricardo Oliveira, Alejandro, o próprio Di Santi, que é um jogador caro para burro. O Atlético não vai botar esse jogador como opção para jogar. Então o Clayton tem essa desconfiança. O Vasco tem tudo certo com o Atlético na questão de grana. A parte administrativa está tudo resolvido. O problema é a parte técnica. O Rodrigo Santana já meio que amoleceu, mas o Rui Costa está com medo de pagar a conta lá na frente. Amanhã é o deadline. Falei hoje com o empresário, falei hoje com o Mário André Mazzuco, diretor executivo, e os dois me disseram, até amanhã tem que resolver. Se não resolver até amanhã, tchau e bênção. Agora o que é engraçado, um jogador que não é utilizado, e aí o Vasco tem interesse, o Atlético quer. A mesma coisa do Arthur Cabral. Eu tô achando, galera, e você pode comentar aqui embaixo, que o problema é o Vasco, hein? O pessoal tá se incomodando com o nosso clube. O Vasco reforçado pode ameaçar todos eles. Será? Eu tô acreditando nisso, porque olha, olho gordo para contratar jogador. Eu quero dar um abraço especial ao meu companheiro Emerson Rocha, uma saranduba da colina, que hoje adiantou em absoluta primeira mão. Notícia dada aqui, no canal Atenção Vascaínos, no Bom Dia. Curte lá, o card tá aqui em cima. Você vai poder ver o Emerson Rocha dando a notícia que o Vasco vai entrar domingo com uma faixa que o Vasco ontem entregou no STJD ao procurador-geral Felipe Bevilacqua todas as respostas. O Vasco vai abraçar a campanha. Homofobia é crime. A torcida tem que se acostumar. Essa história de que, mas é uma brincadeira, não é mais brincadeira. E nunca foi uma brincadeira de bom gosto. Então, homofobia é crime. E o Vasco pode sim perder 3 pontos de agora em diante. A expectativa é que com todo o dossiê, o material que o Vasco entregou, de toda a sua história, de todos os atos últimos que o Vasco teve, tudo isso vai fazer com que na segunda-feira o procurador-geral canete e o Vasco fique livre desse problema envolvendo a suposta ação de homofobia. O Vasco é pioneiro em todas essas ações. E nós, torcedores, você, torcedor, tem que entender. A partir de agora, 0. E parabéns, Emerson Rocha. Notícia aqui no canal Atenção Vascaínos é assim, sempre de primeira. Um assunto que causou muita polêmica hoje, volto a dizer, mande o seu comentário, fale, dê sua opinião, foi a questão dos aumentos de ingresso, de preços de ingresso para o jogo Vasco da Gama e Bahia. O Vasco tem tido uma baixa receita mesmo com o estádio lotado. É muito caro abrir um estádio. E é bom a gente colocar isso aqui em discussão, porque ninguém está achando que é favorável ou não ao aumento. Você está vendo aí, o jogo Vasco e São Paulo foi um preço. O jogo Vasco e Bahia passou para outro preço. Por exemplo, R$100 a social, 90 VIP, 80 arquibancada, 80 para visitante, enfim, esse o ingresso dia inteira, que aliás começa a ser vendido a partir de amanhã para o jogo do Bahia. Você depois, nos dias 4, 5 e 6 de setembro, na véspera do jogo, você vai ter vários locais, São Januário, Sede Náutica da Lagoa, nas lojas Gigantes da Colina, mas a discussão é, aumentar o preço do ingresso nesse momento é bom ou é ruim? O Vasco se defende dizendo que tem muita despesa e mesmo com o estádio cheio, a grana está curta, que o torcedor possa ajudar. Mas
Bom, eu sou sempre contra qualquer aumento, mas entendo também a posição administrativa do clube. Mas eu peço ao clube que possa melhorar a cada dia, receber os seus torcedores, criar atrativos antes dos jogos, que o torcedor possa interagir mais, brincar mais, enfim, que possa ser uma grande atração São Januário. É bom a gente lembrar que antes, há muito tempo, o Vasco jogava para 3, 4, 5 mil pessoas em São Januário. O Vasco perdeu de 4 para o Flamengo e no domingo tinham 20 mil pessoas no estádio no jogo contra o São Paulo. O torcedor está dando a sua resposta. Um aumento, torcedor, a gente pode até entender, mas a gente cobra também do clube que possa dar retorno, que o time possa ser competitivo, que os salários possam ser pagos e que sejam atrativos os jogos, não só o jogo. Vamos tentar fazer alguma coisa, movimentar alguma coisa para que os jogos sejam legais, possam ser programas de famílias. Vasco e Bahia vai ser no 7 de setembro, de manhã, um programão. Monte alguma coisa, um café da manhã, faça, de repente, um stand com café, com pão na chapa, leve uma atração para antes do jogo, para o torcedor se sentir feliz, se sentir animado. Mas é isso, você discute, você dá a sua opinião aqui no canal Atenção Vascaínos, deixa aqui embaixo a sua opinião. Quero saber de você, se você concorda ou não com o aumento do preço do ingresso em São Januário. Bom, a gente quer alertar para a promoção que você vai participar domingo da pré-hora do jogo Vasco da Gama e Cruzeiro. Muita gente mandando e-mail com opinião escrita, tem que mandar vídeo. Faça como o Abner Silva, lá de Jordânia, de Minas Gerais, que foi o primeiro e vai estar na nossa pré-hora domingo. Valeu pela opinião, a rapaziada mandando poucos vídeos, mandando muito e-mail com coisas escritas, com opiniões escritas. Vídeo, galera, 1 minutinho, celular deitado na horizontal, você pode participar da nossa pré-hora. vascaínosatencão@gmail.com. E também para esse e-mail você participa para poder comprar a caneca do canal Atenção Vascaínos. A canequinha que você conhece bastante. Mande também um e-mail dizendo quantas canecas você quer. Entre em contato, mande seu telefone, a gente manda um WhatsApp e aí a gente faz a nossa negociação. Você vai estar ajudando o canal Atenção Vascaínos com uma contribuição pequena, singela, e a gente vai estar dando essa caneca autografada pelo Bismarck, por nossos convidados, e você vai ter essa lembrança. Como você está vendo aí, a rapaziada que já ganhou a caneca do canal Atenção Vascaínos. Um grande abraço para o Milan G. Bruder, muito obrigado pelas palavras, amigo. Walter José Júnior, ao Edgar Ervilha, ao Laerte Guanabara. E sábado, não se esqueça, matéria especialíssima com alguém que faz gestão em fundos de investimento. Você quer saber de investimento em estádio, no CT, a compra da dívida? Você quer saber se o Vasco é um bom cliente, se o Vasco é algo que ainda atrai os investidores? Preste atenção, é uma matéria que vale muito a pena com um especialista que faz gestão de fundos de investimento de até 500 milhões de reais. É um papo reto e direto e que interessa a você, torcedor do Vasco. Ok, turma? Curta, compartilhe, se inscreva no canal aqui embaixo no inscreva-se e acione o sininho da notificação. Abrace o canal Atenção Vascaínos. Estamos aqui para abraçar você todo dia. Ok, turma? Grande abraço. Tchau.